Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, recomeçar. É mais difícil recomeçar do que começar, porque quem começa algo traz consigo a expectativa por si só de algo novo, de um projeto, de alguma coisa que idealizou, que planejou, e isso por si só já nos alimenta de expectativa, de alegria, de entusiasmo, e isso por si só nos mobiliza, nos movimenta. Começar algo novo nos movimenta. Agora, recomeçar é muito desafiador, pois recomeços traz consigo a frustração, justamente de algo que talvez não aconteceu da forma como imaginávamos. Recomeçar é muito mais difícil porque trazemos a marca de uma experiência anterior, de que alguma coisa não aconteceu como planejávamos, de alguma coisa que não deu certo, e portanto nós trazemos o sentimento de angústia. É um sentimento que nos torna peso, é uma carga pesada que a gente traz de frustração, de angústia, por não ter tido o êxito na experiência anterior, e por si só isso nos paralisa, isso nos deixa parado. É muito difícil recomeçar. Há muitas pessoas que diante da perda, diante de situações difíceis da vida, não conseguem, elas paralisam, elas não conseguem recomeçar. Porque recomeçar é algo que nos remete a uma posição de abrir mão. Recomeçar exige que nós abramos mão daquilo que não deu certo. Exige que nós tenhamos maturidade, tenhamos resiliência, tomamos atitudes de construções diárias para recomeçar tudo novamente. É interessante que a Bíblia Sagrada traz a história de duas mulheres que, depois de perderem tudo na vida, depois de inúmeras perdas, elas perderam seus maridos, elas perderam os seus sonhos, elas perderam todo o planejamento que elas haviam idealizado e construído, imaginado na vida, e a Bíblia mostra então que elas perdem tudo. E é interessante que o livro de Ruth, ele é um livro que tem apenas 4 capítulos, e no total ele tem apenas 85 versículos. Mas ele é um livro, é uma história que mostra para nós uma história de amor e de redenção no meio da crise. Então, num livro muito pequeno, capítulo, apenas 85 versículos, ela traz para a gente, num pano de fundo de crise, de escassez, de mudanças, uma história de amor e de redenção que mostra para nós que é possível recomeçar. Que em meio à crise nós podemos ter essa oportunidade de começar de novo. E é justamente essa história traz para nós inúmeras lições importantes que podem nos ajudar no momento em que nós estamos atravessando na história. Porque justamente é nesse momento em que nós atravessamos na história que nós contabilizamos inúmeras perdas. Perdas humanas, perdas de pessoas queridas, de pessoas que se vão, perdas materiais, pessoas que perderam seus empregos, que perderam suas empresas, que perderam seus rendimentos, os seus lucros, que perderam seus sonhos, que viram escoar pelas suas mãos todo um projeto que fora construído. É justamente neste momento em que nós vivemos a história, em que as pessoas contabilizam lágrimas, dores, angústias, de perderem tantas coisas, que este livro ele contém história que nos ajuda a atravessar. Eu acho que o livro de Ruth ele é um livro importante porque ele traz inúmeras lições, principalmente para aqueles que perderam os seus sonhos. Principalmente por aqueles que perderam aquilo que sonharam, por aqueles que estão atravessando momentos em que olham de um lado e do outro e tem como companhia a tristeza, a angústia e não consegue se mexer, não consegue mais se mobilizar porque eles estão abatidos com a perda.
Pois é justamente sobre este livro que nós conseguimos entender e mostrar aqui lições que podem nos ajudar. Talvez para você que hoje olha para a sua vida, olha para a sua história e contabiliza tantas perdas. Perder é difícil. Perder é algo que nos atravessa, que nos machuca, que nos marca, e recomeçar é algo dificílimo. Mas nos acompanhe então nesta lição, neste momento de reflexão, onde a gente pode aprender algumas lições extraídas dessas mulheres, que também, semelhante a muitos de nós, perderam tantas coisas, perderam as suas famílias, perderam os seus esposos, perderam tantas coisas. Mostram para nós uma trajetória de que é possível, em meio à crise, em meio a caminhos tortuosos de crises, é possível recomeçarmos e contarmos com um milagre e com a graça divina em nossas vidas. Então nós vamos para algumas lições, nós usaremos apenas alguns versículos por conta do tempo, mas eu lhe convido então logo após, então você tirar aí alguns minutos para que você leia então o texto todo, para que você possa então ter aí uma compreensão melhor. Mas vamos para a primeira lição que a gente encontra no livro de Ruth, é que nós precisamos aprender que a dor e a alegria, elas andam juntas. O texto do livro de Ruth, no capítulo 1, traz para nós aqui alguns versos interessantes, onde no capítulo 1, verso 1, vai mostrar para nós que houve fome em Belém, houve fome e escassez. Havia um tempo de crise, de fome, de escassez no meio daquele povo. E Elimeleque e a sua mulher, Noemi, juntamente com os seus filhos, Malom e Quilião, resolvem então buscar abrigo na terra de Moabe. Então, nós vemos aqui um cenário de fome. Mas no verso de número 2, a gente percebe então que em meio a toda a crise, em toda a escassez, o verso de número 2, este homem, que provavelmente era um fazendeiro, era um produtor, se vendo naquela situação, ele tem ali um planejamento, uma ideia de mudar e buscar recurso em outro lugar. E aqui nós vemos então a questão da mudança e da esperança, porque quem muda, quem mobiliza e quem toma uma decisão de fazer algo, traz consigo uma esperança, traz consigo a ideia de que vai haver algo melhor, que vai mudar, que vai ter coisa melhor. Então nós vemos no verso de número 2 a mudança e a esperança dessa família. Vamos buscar recurso em Moabe, vamos tentar uma nova vida, vamos buscar um novo tempo. Porém, no verso de número 3 ao verso de número 5, nós percebemos que há casamento. Então os dois filhos de Elimeleque e Noemi casam com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Então nós vemos uma cena de casamento, nós vemos uma cena de festa, os pais então casando os seus filhos. Todavia, no verso de número 3 ao 5, nós vemos que há morte ali, há luto. O Elimeleque logo morre por alguma questão, e juntamente com Elimeleque, anos depois, morrem os seus dois filhos. Noemi, então, ela está só apenas com as suas duas noras. Então nós percebemos que há casamento, que há morte, que há luto. E 10 anos depois, esta mulher se encontra viúva, só com as suas noras, perdendo o seu esposo e os seus filhos, e as suas noras perdendo os seus maridos. E aqui é interessante nós entendermos, porque quando a gente fala sobre esses eventos da vida, nós precisamos entender que a dor e a alegria, elas caminham junto na vida, e não há como nós cindirmos, dividirmos isto, como se nós optássemos em vivermos somente coisas boas, como se nós optássemos em trilhar um caminho onde nós só tivéssemos sorrisos e alegrias e conquistas. Mas é justamente isso que o mundo contemporâneo, o mundo hedonista, que é um mundo muito mais prazeroso, ele prega para nós. Este mundo que ele não tem espaço para dor, este mundo onde não há espaço para perda, e dessa forma as pessoas elas são pressionadas, incentivadas a viverem uma dinâmica de evitar a dor e o sofrimento, como se fosse possível isso. Então as pessoas correm de fugir da dor e do sofrimento, e também elas entram pelo caminho da negação.
É muito comum nós notarmos nos meios de comunicações, nas mídias sociais, aonde ali não há espaço para dor, aonde ali não há espaço para perda, aonde ali não há espaço para sofrimento. As pessoas constroem uma imagem justamente de um cenário muito feliz, muito triunfante, justamente negando em si o aspecto da dor, o aspecto da perda, que faz parte da vida humana. Então nós precisamos acolher que a vida sim aspectos. É interessante que quando nós olhamos o livro de Eclesiastes, capítulo 3, vai compor uma peça, um texto muito bonito, que há uma sequência de eventos, de coisas boas e de perdas, de dor, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, justamente, queridos, porque a vida, ela se apresenta para nós na sua dualidade, de coisas maravilhosas, mas de perda. A vida se apresenta a nós com seus opostos, em que nós rimos, nos alegramos, em que nós choramos, em que nós perdemos. Justamente essas contradições da vida que se apresenta a todos nós, e que esta é uma realidade de todos nós viventes. E aqui eu não estou aqui fazendo uma apologia à dor, eu não estou aqui fazendo convidando a nós termos uma postura de resignação, quando a pessoa ela vive uma experiência de dor sequencial, em que ela simplesmente acaba colocando a ideia de que não há mudança, que não tem mais jeito, que a vida é só sofrimento. Não, eu não estou incentivando isso. Isso aqui não é uma apologia à dor, ninguém gosta de sofrer. Também não é uma apologia à resignação, no sentido de que, olha, não adianta o que fazer, é isso mesmo e acabou. Não, mas é a ideia de nós aceitarmos a vida, este contrato da vida, como ele se apresenta a nós. É interessante que quando Jesus, no livro de Mateus capítulo 16, o verso 33, ele mesmo diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O próprio mestre, ele apresenta para nós este contrato da vida, que apresenta risco, que apresenta perda, que apresenta sofrimento, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu. É interessante que o próprio Paulo, partilha deste mesmo pensamento, porque é muito comum nós encontrarmos textos bíblicos, versículos adesivos, livro de Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. E essa verdade, esse versículo isolado, ele dá a ideia de que nós só vivemos isso, que nós só vivemos o triunfo. Mas o próprio Paulo, compartilhando o pensamento de Jesus, ele mesmo diz, o verso de número 12, sei estar necessitado, e sei estar e ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de viver contente. Paulo, ele entende que a vida acolhe esses dois aspectos humanos, de ganhar, de perder, de nós triunfarmos, de nós perdermos, de nós chorarmos, porque a vida, ela traz para nós esta realidade, e nós compartilhamos desses momentos juntos. Agora, a beleza do livro de Ruth é que, embora nós tenhamos na nossa vida momentos de dores, de ganhos, de perda, momentos em que a vida se apresenta para nós com dor e alegria, o último verso de número 1 do capítulo 1 de Ruth traz para nós que Deus lembrou do seu povo e deu pão. Então não importa o cenário de crise, de sofrimento, não importa o momento que nós atravessamos, o último versículo do capítulo 1, em que nós mostramos um cenário de uma família que sai ditosa buscar esperança em outro terreno, tentar vencer, tentar prosperar, tentar construir os seus sonhos, e que perde tudo, que perde os seus membros, que perde a esperança. Este mesmo capítulo encerra mostrando para nós que Deus se lembrou, porque não há sofrimento eterno, não há sofrimento e perda para sempre. No final, Deus sempre se lembra do seu povo. E aqui eu me lembro do Salmo capítulo 30, verso 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Então, se você hoje atravessa momentos em que você perdeu, em que você está em crise, em que você está atravessando um momento dificílimo da sua vida, seja no aspecto humano, físico, seja no aspecto material, eu quero te dizer que o último capítulo, verso 1, mostra que
Deus sempre lembra do seu povo. Mas a segunda lição que a gente aprende aqui é que nós precisamos acolher o realismo e a responsabilização para nós não sermos cativos da culpa e do ressentimento. É interessante notar que essa experiência de Noemi e buscar os seus sonhos na terra de Moabe trouxe para ela uma cadeia de sentimento que não é saudável. Justamente no capítulo 1, verso 20, diz que não me chame Noemi, agradável, amável, mas me chame Mara, pois o Todo-Poderoso afligiu a minha vida e a minha vida se tornou amarga. Noemi, ela culpa Deus e a si mesmo pelo ocorrido na sua vida. No verso de número 21, ela diz assim: vazia o Senhor me fez voltar. O Senhor testifica contra mim, tem me afligido tanto, me trazido desgraça. Ela culpa Deus e as pessoas. Então nós precisamos entender que nós precisamos acolher na nossa vida justamente o realismo, que é a realidade. Nós acolhemos a realidade da vida, para não entrarmos no caminho da negação, mas também abraçarmos a responsabilização, para que dessa forma a gente não seja preso pela culpa. E aqui nós percebemos que a Noemi, ela culpa a Deus 5 vezes. Ela atribui a Deus e aos outros o sofrimento da sua vida, a desgraça que lhe aconteceu. E aqui é interessante porque assim, nem sempre acharam uma causa ou um culpado. Achar um culpado é sempre uma tentativa nossa da gente dar sentido àquilo que deu errado. É a resistência que a gente tem muitas vezes reconhecer e colocar ponto final em situações pontuais da vida. Olha, eu tentei, acabou, ponto final. Mas a nossa relutância, a nossa resistência em colocar o ponto final em algumas situações, em alguns projetos, em alguns momentos, faz com que a gente fique a todo momento remoendo a história e tentando achar um culpado, que pode ser Deus, que pode ser o outro, que pode ser a si mesmo. E aqui é um movimento de Noemi. Ela culpa a Deus 5 vezes, ela culpa as pessoas, ela culpa a si mesmo, ela tem uma concepção negativa, porque justamente ela não se responsabiliza pelo fato. E aqui é interessante porque nós precisamos aprender a nós não adicionarmos a culpa à nossa dor, à nossa perda. Nós precisamos reconhecer os erros e responsabilizar. Então assim, não adicione culpa à sua dor. Se você hoje tem a dor por algo que lhe aconteceu ou está acontecendo, não adicione a dor à culpa. Mas em meio a todo este caos, responsabilize-se. Veja o ponto onde há sua participação. Responsabilizar-se, ela é uma atitude saudável. E aqui é interessante porque quando a gente apela para a realidade, apela para enxergarmos os fatos como ele é, a gente promove algo importante na nossa vida. A ideia de que a realidade ela não é inimiga da alegria, do prazer. A realidade ela promove em nós um apaziguamento. É quando a gente olha o fato e a gente reconhece o cenário, a gente acolhe isso como um fato verídico, a gente não entra numa dinâmica de culpabilizar as pessoas ou culpar a si. Houve um apaziguamento na nossa alma, na nossa mente, de reconhecer, a gente acolhe. Eu entro numa dinâmica e há pessoas que estão assim há anos, há dezenas de anos, há muitos anos, ainda remoendo aquele fato, ainda buscando culpado, ainda buscando dar sentido, ainda tentando entender. Queridos, nós precisamos acolher a realidade, precisamos responsabilizar-se a si mesmo.
participação, para que a gente não entre nessa dinâmica destrutiva de culpar-se ou culpar alguém e entrarmos na dinâmica do ressentimento. E é interessante porque nós precisamos tomar cuidado com os nossos sentimentos, porque nós podemos ser cativos pelo sentimento da amargura, nós podemos ser cativos pelo sentimento do ressentimento, que é esta ideia de pensar sempre, pensar diversas vezes, e todas as vezes que você pensa, você sente todas as dores novamente. É aquela chaga, é aquela ferida que não fecha, que está ali. Noemi, ela está desta forma. Noemi, ela diz: não me chame mais Noemi, agradável, suave, me chame Mara, porque eu sou a amargura. Então a segunda lição que a gente aprende aqui é que a gente precisa acolher essa realidade. Precisamos acolher, responsabilizar-se, para que a gente não então tome como companheiro a culpa, sentimentos destrutivos de ressentimento. Noemi precisava acolher. Então não importa o momento que você viva, acolha esta realidade, ainda que o cenário e o momento seja muito difícil, responsabilize-se, porque responsabilizar-se é difícil de culpar-se. A culpa não nos mobiliza, a culpa nos deixa paralisado, a culpa nos deixa estático. Agora responsabilizar-se é quando eu olho ao lado e diz: o que eu posso fazer aqui? É justamente isso que nós precisamos fazer. Mas há uma terceira lição aqui, que nós aprendemos no livro de Ruth, que nós precisamos ter atitudes e esperança e contarmos sempre com Deus. A história sagrada diz então que Ruth e Noemi volta então com a sua nora Ruth, porque Orfa resolve ficar com seus pais. E ela volta para a casa dos seus familiares em Belém, porque houve a notícia de que Deus havia dado socorro ao seu povo. Então elas têm uma trajetória de 85 quilômetros de volta e elas chegam à cidade no tempo da cega. Elas chegam e encontram os campos dourados, os campos cheios. Elas encontram as pessoas no tempo da colheita, onde elas haviam presenciado a benevolência de Deus na agricultura. E é justamente neste momento em que elas voltam, e é neste momento em que elas chegam, viúvas, pobres, e a própria Ruth moabita. Nós vemos no verso de número 1, capítulo 2, verso de número 1, 3 e o 3, que nós precisamos ter atitudes e esperança e contarmos sempre com a ajuda de Deus. Olha o que diz no capítulo 2 e o verso de número 1. Ruth disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, apanhar as espigas, e eu vou atrás de alguém que possa me achar graça. Noemi constata ali a situação, mas Ruth, ela olha ao entorno e diz: eu preciso ter atitude aos campos. Vocês lembram que havia uma lei na Torá que preservava o recurso para os pobres, os estrangeiros e as viúvas. Eram pessoas que não tinham campos, que não tinham rendimento. Todavia os segadores, aqueles que iam colhendo, eles não poderiam pegar os alimentos que caíssem ao chão, porque justamente era destinado para as pessoas mais pobres. E Ruth então, ela tem uma atitude: eu vou buscar, me deixa ir ao campo. Verso de número 3 diz assim: e ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o parente de Elimeleque. E é interessante nós notarmos isto aqui, a importância de nós termos atitude. Haja vista, meus queridos, isso são marcas na vida de Ruth. Nós percebemos na Ruth força, nós percebemos na Ruth valor, amor leal, amor generoso, que essas são atitudes que se sobressaem na vida delas e que isso tem que ser as nossas. Nós precisamos tomar atitude, nós precisamos mostrar a nossa força. E Ruth diz: eu vou sair ao léu, eu não tenho nenhuma direção, mas eu vou buscar alguma coisa. É interessante a gente notar, queridos, que há momentos
que há coisas que nós não podemos deixar para depois, e há ações que são intransponíveis. Ruth sabia que ela precisava agir naquele momento, e o que dependesse dela, ela não poderia atribuir e colocar ao outro. A atitude é dela. E nós precisamos aprender que as atitudes precisam ser nossas, e que nós não podemos trazer e atribuir aos outros, transferir aos outros as responsabilidades para recomeçarmos a nossa vida. Tem que ser nossa. Agora é interessante porque quando nós mostramos atitude, quando nós mostramos nas nossas ações a atitude, a força, o valor, semelhante ao que Ruth mostra, nós vamos sempre contar com o gesto gracioso e amável de Deus nas nossas vidas. É interessante notar, queridos, no capítulo 2, o verso 3, e o verso diz muito bem isto: por casualidade, Ruth entrou no campo de Boaz, que era parente de Elimeleque. É interessante você notar esse aspecto casualidade, porque justamente o autor, ele quer mostrar para nós que quando nós tomamos atitudes, quando nós agimos, nós sempre vamos encontrar o gesto amoroso de Deus por trás. Nós vamos sempre encontrar a ação soberana de Deus por trás dos eventos para nos abençoar. E Deus então conduz Ruth justamente no campo específico. Havia muitos campos, havia muitos agricultores, havia muitas fazendas, muitos campos. Mas todavia, por casualidade, e aqui a gente entende que não é casualidade, é aquilo que a gente chama de cristocidência, ou seja, Deus atua atrás da história, por trás de todo o caos, de toda a crise, ao gesto de Deus para te ajudar, por trás de toda deficiência, de toda dificuldade, a graça de Deus para prover para a sua vida circunstâncias, caminhos, alternativas. Assim o conheceremos se nós tomarmos atitudes. Nós estamos aprendendo que a fé se apresenta em atitudes, em ações, e somente com esta tecla, somente com esta possibilidade, veremos a mão generosa de Deus. Então eu te convido a ter ações, a ter atitude, não importa o momento em que você viva, o momento em que você atravesse, mas conte com a ajuda graciosa de Deus no terreno de crise aonde você está inserido. Oh, meus queridos, como é maravilhoso a gente contar com a soberania divina. Queridos, isto mostra para nós que a história, ela está nas mãos de Deus, em que em meio a um cenário de crise, em meio a uma história de caos, Deus constrói algo maravilhoso para você. E o autor diz, por casualidade, pela soberania divina, Deus te guia, te conduz. Agora tem ações, tem atitude e veja, contemple o gracioso de Deus na sua vida. Mas há aqui também uma quarta lição, e essa é a última lição que nós veremos neste momento. É que reescrever e resgatar a nossa história. É possível nós reescrevermos e resgatarmos a nossa história. É interessante que Ruth, ela vai para o campo de Boaz. Circunstancialmente, na casualidade, Boaz vai ao seu campo justamente no dia em que Ruth vai. E essa casualidade, que esse gesto amoroso de Deus, ele conhece a Ruth, e Ruth conhece Boaz e toma conhecimento então
que Boaz ele é uma espécie de parente direto de Elimeleque e ele teria a responsabilidade, ele poderia ser um resgatador. Quando as pessoas perdiam tudo na crise, a única forma delas recuperarem tudo aquilo que eles tinham era surgir um resgatador. Esse resgatador ele tinha a obrigação de resgatar os bens material da pessoa, mas ele também tinha a obrigação de resgatar parente para os falecidos. E quando Ruth volta para casa e Noemi pergunta para ela: para onde você foi? Ela disse: eu fui para um campo de um homem chamado Boaz. Ruth sabe parente direto. E ela tem um gesto de surpresa, de alegria, e ela mesma chega a expressar: glória a Deus, bendito seja Deus que se lembrou dos vivos e dos mortos, porque agora elas teriam um futuro novamente. Boaz, ele poderia agir sendo resgatador da história das duas, e elas recuperarem tanto os campos perdidos, mas também a possibilidade de recuperar a herança do seu filho falecido. Nós temos duas leis aqui, a lei do campo, da redenção, da remissão de quem perdeu, mas também a lei do ressuscitar os filhos para os mortos. E é interessante a gente notar, queridos, que Ruth ela vem para Belém justamente com uma história totalmente perdida, totalmente sem perspectiva. Elas eram viúvas, e viúvas estavam basicamente excluídas da escala social de acesso. Elas eram pobres, elas não tinham cadeia, elas não tinham posição social. E na questão da Ruth, ela era uma moabita. Mas essa história mostra para nós que Deus ele é poderoso para reescrever e resgatar a nossa história. E é interessante que quando Noemi tem esse conhecimento, ela orienta então Ruth novamente se encontrar com Boaz. Havia naquele dia, naquele momento específico, uma festa chamada a festa de Shavuot, que era justamente o último dia da colheita. Nós sabemos que tinha 29 dias, 49 dias para colheitas, a festa das semanas, onde eles colheriam todos os frutos, e a festa do Shavuot justamente seria nos 50 dias, no 50º dia, e era a festa onde eles se reuniam para comemorar e para adorar a Deus justamente pela colheita produtiva. Então Ruth ela desce ao campo justamente neste dia. Essa festa de Shavuot era um cenário interessante, onde apenas os homens participavam, mas Ruth vai ali ao encontro de Boaz, e ela tem um encontro inusitado ali, justamente à noite. Por orientação de Noemi, ela deveria esperar a festa, e quando eles já estavam bem alegres, eles fossem dormir, ela foi orientada a deitar aos pés de Boaz, como um gesto de pedir, como um gesto de se oferecer ali para que ele a resgate. Há toda uma cena ali que você pode então depois voltar e ler o texto, mas a verdade é que este encontro ele é um encontro providencial. Ele é um encontro que mostra aqui duas histórias familiares comprometedoras. Porque nós sabemos que a história de Ruth, a Moabita, ela traz o estigma de que o seu povo, Moabe, ela é fruto de um incesto de filhas. Vocês vão lembrar lá em Gênesis capítulo 19, que Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, e o anjo avisa Ló que toda aquela cidade seria destruída, mas Ló não comenta com as suas filhas que as únicas cidades a ser destruídas eram Sodoma e Gomorra. Não tem o contato com o anjo, e quando elas percebem que há toda uma destruição ali, elas entendem que o mundo todo está acabando, e elas têm uma ideia: vamos colocar vinho para o nosso pai e vamos gerar dele, porque desta forma nós não morreremos e nós daremos sequência à nossa descendência. E o texto diz então que a primogênita, a filha mais velha, se deita com seu pai, e deste incesto nasce Moabe, a descendência do incesto de Ló com a sua filha. E esta nação Moabe, ela traz um estigma terrível. Haja vista, se você for no último livro de Ruth, de Juízes, nós temos todo um cenário muito difícil.
Mas também do outro lado nós temos Boaz, que Boaz ele é descendente da tribo de Judá. E se vocês lembrarem lá no livro de Gênesis, Judá ele tem uma ação ali justamente com a sua nora Tamar, porque Tamar casa e os seus filhos o seu marido não lhe gera filho, o segundo marido também não lhe gerou filho porque resistiu, e ela fica então desolada, sem ninguém, e ela tem um plano de criar aqui um encontro para tentar pegar o seu sogro, e é dessa forma que esse encontro acontece com Judá e com Tamar, mas é justamente uma interpretação errada de um fenômeno que era concedido na lei de Israel de suscitar descendência. Mas ambos, Boaz e Ruth, trazem nas suas famílias este cenário totalmente difícil. Há um estigma nessas duas linhagens, há situações comprometedoras aqui nessas duas linhagens. Eles justamente estão aqui reeditando, tendo uma oportunidade aqui de um encontro. Agora é interessante, meus queridos, é a forma como Ruth se encontra com Boaz. Esse encontro nós chamamos de um encontro de redenção. E isso mostra para nós aqui, nas duas famílias de origem, que às vezes eu acho que todas as famílias trazem algum cenário, alguma situação, alguma história que não é verbalizado, que não é contado muito bem. É como se aquele detalhe ele tivesse que ser escondido, justamente, queridos, porque é algo que não pode ser falado. Só que a gente percebe que ao longo de muitas famílias este mesmo evento ele se repete e se repete e se repete. Há famílias que há sucessivos fatos de destruições por alguma coisa, há famílias que traz sucessivos fatos de dissolução familiar. Mas a verdade é que há uma situação difícil que se perpetua e do qual não se quer falar, do qual nós temos vergonha, do qual não se quer mexer. Trazemos aquele fato e tentamos esconder, porque justamente é esta a posição de Boaz e de Ruth. Eles trazem fatos da sua história, do qual é tido como um estigma, algo que não se mexe. E essa é a realidade de muitas pessoas. Mas é para você que nós, ao ler o livro de Ruth, nós conseguimos entender que é possível, pela graça divina, reescrever a história, reescrever de forma diferente, reescrever de uma forma que mude, que irrompa um ciclo de derrota. E é interessante, queridos, que quantas pessoas que contabilizam nas suas heranças familiares este fato. Mas o fato é que a gente pode, com a graça divina, reescrever. E a partir de você a história pode mudar. A partir da sua vida algo pode mudar. E é justamente esse encontro aqui de Ruth e de Boaz. Porque Ruth representando Moabe e Boaz representando Judá. Eles reescrevem a história de forma diferente no seu encontro. Diferente dos seus antepassados Ló e Tamar. Diferente de tudo, eles têm um encontro onde o próprio Boaz diz: olha, fique aqui. Eu vou fazer diferente, eu vou te proteger. E no dia seguinte eu vou, no portão da cidade, eu vou tentar comprar você. Jeito de ser o resgatador. E vocês sabem a história. Mostrando para nós, queridos, que ambos poderiam errar novamente, como as suas heranças genealógicas sempre erraram, Moabe e Judá. Mas eles decidiram fazer diferente, porque é possível reescrever e resgatar a nossa história. E aqui é interessante, porque quando a gente olha esse cenário aqui, a gente vê Ruth e Noemi exemplificando mulheres fortes e corajosas,
Nós vemos Boaz aqui que exemplifica um homem que está disposto a pagar o preço para redimir a sua família. E essa deve ser a nossa ação. E a gente percebe então que Boaz assume Ruth com ela e ela vai gerar Oded. Oded vai ser pai de Jessé, que por sua vez vai ser pai de Davi. É esse encontro redentor e resgatador da história que dá início à dinastia davídica, unindo Israel em um só povo. Portanto, queridos, ainda que as nossas vidas contenham cenas de amargura, dificuldades, elas são possibilidades de nós vermos uma outra face de Deus. O livro da sua vida ele pode conter no começo histórias de dor, de sofrimento, e quantas pessoas que escondem as suas heranças, histórias familiares. Mas pode acabar com júbilo e com alegria, como termina o livro de Ruth. É possível sim reescrever a sua história. É possível sim nós resgatarmos a nossa herança. Que assim seja uma verdade na tua vida, que assim seja uma bênção para você, de você resgatar a sua história, resgatar a sua família, reescrever a tua história e contar com a graça divina para isso, irrompendo um fluxo de dores, tristezas, sofrimentos e de ações e experiências não verbalizadas, das quais a gente não quer mexer. Deus te abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Ótimo domingo. Que vocês possam ter um domingo abençoado. Que vocês possam guardar esta palavra no coração. Que a gente possa, então, nesse dia de hoje, acolher, então, que a vida, ela caminha com alegrias e dores. Que nós precisamos acolher a vida com realismo, com responsabilização, para que a gente não seja cativa da culpa, de sentimentos destrutivos, que a gente possa ter atitudes e ações e contar com a graça maravilhosa de Deus em nos ajudar, e que a gente possa continuar sonhando que é possível reescrever a história assim. Há quantas pessoas que trazem nas suas histórias familiares ciclos de dependências, ciclos de relacionamentos falidos, ciclos de situações de desequilíbrios, ciclos de rupturas, ciclos de relacionamentos adoecedores, e que olha para isso e vê como um destino inexorável, inescapável. É a sina. Ruth e Boaz mostra para mim e para você que é possível reescrevermos e resgatarmos essa história e contarmos com a graça maravilhosa de Deus.